Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Grazi da Yard. Eu trabalho com atendimento e planejamento e hoje a gente está aqui na Imbix para conversar um pouquinho sobre inovação em marketing e vendas e como a gente pode usar a tecnologia para integração e potencializar os resultados nesses dois setores. Então a gente está aqui também com o Davi, com o Lucas, né? Se vocês puderem se apresentar também, pessoal. Claro. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Davi. Trabalho aí como gestor de tráfego na agência Yard, já vai fazer 2 anos, né? Tô nesse universo aí dos anúncios online há mais de 4 anos já trabalhando com isso. E estamos aqui, né? Compartilhar um pouquinho da experiência, de tudo que a gente tem vivenciado e aprendido aí juntos. E acho que é isso. Legal. Meu nome é Lucas, como a Grazi falou. Eu sou fundador da agência Yard, trabalho com publicidade há 18 anos. E estou à frente aí de operações de agência diretamente na gestão de agências há 14 anos. Então, eu vivenciei e vivi a era jurássica da publicidade, quando a gente não falava, não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha... Era tudo mato. Onde era tudo mato, né? Onde tinha os dinossauros ainda, quando a publicidade só tinha TV, rádio, jornal e outdoor. O Esdras acho que é dessa época aí também. E aí a gente... Hoje vai falar um pouco de tecnologia, né? Que é o assunto principal, inovação, e como o mundo da publicidade mudou tanto, né? Então vai ser um prazer aí bater esse papo com vocês, que são pessoas muito importantes aí para a Yard e fazem parte aí do nosso dia a dia. Show de bola. Vamos que vamos. Bom, dentro do nosso dia a dia, a gente sempre fala muito sobre integração de marketing e vendas e o porquê que é tão importante, né, essas duas áreas estarem conectadas, estarem integradas, né, estarem com objetivos alinhados. E a gente sabe que a tecnologia, né, ela tem um papel muito importante nessa integração. Então, quando a gente fala sobre o assunto marketing e vendas, integração, né, entre marketing e vendas, o que já vem na nossa mente é o uso do CRM, né, que é uma ferramenta, assim, é o feijão com arroz do assunto, né, então, até eu queria ouvir um pouquinho mais de vocês, mas uma coisa que, como eu falei, né, já é o feijão com arroz, a gente sempre estimula muito os clientes a fazerem o uso dessa ferramenta, né? Então, quando o cliente já entra na casa, a gente já mostra para ele a ferramenta, caso ele ainda não use, explica como que funciona e explica o quanto é essencial e indispensável dentro de todo o projeto a ferramenta, né? Então, só que a gente ainda tem, assim, uma certa dificuldade, né? Sempre acontece, acaba tendo, acho que com todas as tecnologias a gente passa por um pouquinho disso, que é a adoção, né, da ferramenta, o engajamento, às vezes, de equipes com uma ferramenta diferente, como o CRM. Então, eu até queria que o Lucas compartilhasse um pouquinho, Lucas, com a tua experiência, né, de anos aí na área, como que você enxerga ou que dica você tem para facilitar, né, o uso dessas ferramentas como o CRM por parte de equipes, empresas, clientes, enfim. Legal, uma ótima pergunta. É uma dor, com certeza, assim, bem geral e bem comum no mercado. E é uma decisão que tem que ser tomada pela gestão da empresa. Não adianta o gestor da empresa, ou os gestores, ou os diretores, quererem que a equipe de vendas, a equipe comercial utilize um CRM, se essa decisão de fato não foi tomada por eles de forma consolidada, de forma madura e muitas vezes criando mecanismos, estratégias mesmo de liderança, de convencimento, para fazer as pessoas aderirem. Porque simplesmente falar assim, usem o CRM, e não for uma decisão que eles querem utilizar de fato o software, vai ficar abandonado, não vai ser alimentado, não vai ser utilizado. Porque ele é contraproducente no sentido de que o vendedor ele é uma pessoa geralmente mais comunicativa, mais com menos... interesse ou menos naturalidade de concentração, de tarefas mais concentradas, mais lentas, minuciosas. Ele gosta mais de comunicação, de falar, de conversar. Então, alimentar CRM é contrário às atividades naturais, normalmente, de uma equipe comercial. Então, tem que ser, de fato, uma coisa inserida na cultura da empresa para que ele seja, de fato, aderido. Porque, senão, ele vai ser só mais um software que a empresa contrata, paga e não utiliza, não tira proveito, né? E acho que o que pode auxiliar também muito no pensamento ali da empresa, do cliente, né? Seja no setor comercial, enfim,
é entender que as ferramentas estão aqui para ser os nossos aliados, né? Entender que, cara, se eu estou alimentando ali, eu entendo, né, qual a jornada de compra do cliente, né? Opa, esse cliente aqui tá em fase ali que eu vou conversar um pouquinho mais com ele, né? Ah, não, esse daqui já desistiu, né? Então, é uma ferramenta que vai te ajudar, né? Principalmente, né, falando para o setor comercial, é uma ferramenta que você vai entender, opa, muitos leads estão parando, né, nesse funil aqui, nessa etapa, né? Então, há um gargalo aqui, né, que a gente precisa melhorar, né? Algo que a gente pode fazer, né? Vamos melhorar essa etapa, né? As nossas falas, não sei, a nossa proposta comercial não está sendo boa, né? Então, quando a empresa entende isso, que o CRM ou outras ferramentas são aliadas realmente, né? Tudo se torna mais fácil, né? E as coisas começam a fluir. Legal. E acredito que para nós, agência, né? Pensando em como incentivar o cliente, né, é ter pontos de contatos também e mostrar para ele, olha, só porque você alimentou aqui, né, arrastou que esse lead aqui passou de tal etapa do funil, fechou uma venda, ou não, esse daqui tá, né, em fechamento de proposta, a gente consegue entender de qual campanha veio, né, de qual plataforma, seja Google, Meta Ads veio, e otimizar essas campanhas, né, então realmente, né, nós como agência mostrar ali para o cliente que o trabalho, né, o serviço, entre aspas, né, um pouquinho mais chato, né, como o Lucas comentou, né, pode ser um pouquinho mais trabalhoso ali para o vendedor, enfim, tem efeito, né, então mostrar que, opa, só de você arrastar aqui a gente já consegue otimizar essa campanha, né, a gente já consegue ver qual anúncio está sendo melhor, enfim, e no caso trabalhar o CRM, né, ou seja qual for a ferramenta, de uma forma mais assertiva, né. Perfeito. Eu acho que tem todo sentido, porque muitas empresas, né, gestores, às vezes acham que contratar ferramentas é a solução de tudo. E nisso acaba contratando várias ferramentas, uma para organizar planner, uma para CRM, enfim, achando que só contratar a ferramenta e falar usem, resolve a situação. Só que é muito mais do que falar usem, por que vocês devem usar? O que vocês vão ganhar com isso, né? E quando a gente fala de integração de marketing e vendas usando o CRM, os dois lados só têm a ganhar. Porque vendas consegue ter mais organização, não se perde com as propostas, consegue manter um contato mais frequente ali com o lead, a proposta que ele tem em andamento. Então, melhorar as negociações, ter as abordagens mais bem mapeadas, tipo, putz, a pessoa tá parando de conversar comigo em tal momento da conversa, em tal etapa do funil. O que tá acontecendo? Será que é a mensagem que eu tô mandando nessa etapa? Será que é o tempo que eu tô levando para responder a pessoa? Então, ela consegue se organizar e ter mais organização mesmo, né, de fato, em cima das propostas que ela tem em aberto, quanto à relação do que o marketing vai receber de retorno de dados, né? Então, em qual etapa tá acontecendo de ter uma marcação de venda ou de perca, né? Então, marcou venda. Qual campanha gerou esse lead, né? Pra gente ver qual campanha e tentar melhorar em cima disso. E é claro que gera mais lead pro comercial, e o comercial vai ter mais margem, mais pessoas para abordar, então mais vendas também. Então é uma relação muito direta uma com a outra, né? Agora, a forma que a gente faz isso ser percebido pelas equipes é um trabalho de formiguinha, realmente. É constância, eu acho que sempre incentivar, né, a fazer o uso dessa ferramenta, porque não é, todo mundo usa CRM, eu tenho que usar também. Não, é o porquê usar o CRM, né? É uma questão cultural, como o Lucas comentou. Esse assunto de etapas de funil que vocês citaram, ele me dá um insight de falar sobre, por exemplo, quando a gente gera um interesse na pessoa, a gente desperta um interesse, que é o papel da publicidade, né? A gente fez um anúncio provocativo suficiente para atacar uma dor, uma dificuldade que aquele lead, aquele potencial público-alvo tem. Ele se interessou por aquele assunto. Ele demonstrou interesse se cadastrando numa landing page, num formulário, ou mesmo pedindo informações, clicando ali, chamando no WhatsApp, que seja. Ele demonstrou interesse, a gente conseguiu provocar a dor dele. E aí ele foi lá para o setor comercial abordar. Se você não tem um CRM que vai mapear se essa pessoa nem avançou para uma etapa de envio de proposta, por exemplo, pode ser um sintoma de que a provocação que está ali na mensagem, ela está desalinhada com a dor do público-alvo. Não, ela avança para a proposta, a maioria, vamos uma suposição, na etapa de envio de proposta, envio de orçamento, e eles não fecham ali. Pode ser um sintoma de que o teu preço está desalinhado com o mercado.
Então, a gente tem uma mensagem alinhada, a gente atrai o interesse da pessoa, ela responde e conecta com o vendedor, mas ela não fecha negócio na hora do preço. Na hora que fala o preço, ela some. Então, só com um CRM bem estruturado e alimentado, você consegue ter esse tipo de informação e, às vezes, até deixar de matar campanhas boas de tráfego, falando especificamente, porque não gerou venda essa campanha, mas ela gerou interesse do público certo. Sim. O problema aqui, de repente, estava na tua precificação, ou como o Davi falou, na forma de apresentar a proposta. Então, tem múltiplos ganhos em ter um CRM bem alimentado e trocar informações com o marketing, com certeza. Eu acho que o CRM, ele acaba servindo até muitas vezes como uma forma de perceber oportunidades novas de negócio, né? Por exemplo, você percebe que está perdendo muitos clientes porque às vezes o teu produto, o teu serviço, ele não está atingindo a expectativa que o cliente tinha. Às vezes porque ele esperava mais ou até mesmo menos. Então, você criar produtos paralelos, né? Opções de upsell ou enfim, com informações que estão ali, elas estão no nosso dia a dia, estão ao nosso redor, só que às vezes elas não estão sendo mapeadas, não estão registradas em algum lugar, então a gente não consegue medir isso de forma alguma, né? Então, o CRM, ele é útil, assim, de diversas maneiras. Eu queria que você, Davi, agora trouxesse um pouquinho mais na prática, né? O que dentro de campanhas de Google, Meta, você consegue fazer com base no CRM, por exemplo, uma exportação de uma lista de clientes, otimizar algum público, com base, tendo o CRM, o que isso ajuda para a gestão de tráfego? A gente costuma dizer que o CRM bem alimentado, na verdade, ele é essencial, né, para o bom andamento da campanha. Né, como o Lucas falou, né, às vezes, se você não tem dados que retornam para você, a gente vai fazer campanhas e otimizar elas de forma cega. Né, a gente apenas otimizando por custo por lead. Né? Esse lead aqui tá R$2 mais barato que o outro, então vamos desativar a campanha mais cara e vamos manter o mais barato. Né? Na teoria, seria excelente se fosse assim, seria mais fácil para todos os lados, mas a gente sabe que não é. Né? E como que a gente vai melhorar as nossas campanhas, otimizar as nossas campanhas, esquecendo, entre aspas, o custo por lead e focando na qualificação. É através do CRM. Né? Porque se a gente manda o lead, né, seja um lead qualificado, ou às vezes um lead que ainda está meio frio, mas o cliente, né, o vendedor ali, ele consegue, né, ter uma boa abordagem e passa etapas de funil, às vezes até fecha uma venda, a gente consegue entender, essa campanha pode ser que ela esteja gerando um custo por lead um pouco mais caro, né, mas ela gerou vendas, né? Ela gerou resultados. Ou às vezes não, ela não chegou ainda a gerar vendas, mas ela tá gerando um público extremamente qualificado, né? E daí pode ser que aconteça, que a gente perceba, como o Lucas falou, né? Às vezes o problema está no preço, né? Às vezes o problema está na abordagem comercial, enfim. Mas a campanha em si, ela tem sido muito boa, né? Então, através do CRM, a gente consegue fazer essas otimizações de forma mais assertiva, né? E não ser aquela otimização cega, né? Olhando somente os números ali e sendo apenas um apertador de botão, né? Que a gente costuma falar, né? Que, você olha ali o que gastou menos, o que tá gerando mais, desativa e pronto, acabou, né? Mas a gente entende que a otimização vai muito além disso, né? E através do CRM a gente consegue fazer de forma muito mais assertiva, né? Uma coisa legal de falar é que quem não usa o CRM ainda ou tem medo ou pensa assim, nossa, deve ser um bicho de 7 cabeças, para a pessoa se sentir acalmada ou acolhida, é uma dor geral, assim, do mercado. Muitas empresas, inclusive grandes empresas, têm dificuldade de implantar CRM. Sim. Não é simples. Hoje eu vou dizer para vocês que a gente não tem nenhum cliente que usa o CRM de forma completa. E a gente tem empresas, né, de grande porte que são clientes nossos. Então, por um lado, não se sinta mal se você ainda não tem um CRM super implantado, mas ao mesmo tempo não dá para desistir e querer não buscar esse CRM super implantado, funcional, operando, né? A gente estava até falando aqui nos bastidores antes, né, de etapas que são importantes que tenham no CRM para voltar essa informação para o marketing. O Davi citou o custo por lead. O custo por lead é o primeiro indicador ali de uma campanha de performance que está gerando lead para uma empresa. Depois do custo por lead, a gente tem o custo por lead qualificado, que está um pouco mais na nossa mão, a gente consegue ter com base em perguntas que a gente faz no formulário, na landing page. A partir dali, tudo vem do CRM. Então, se o CRM não tiver
minimamente estruturado, a gente vai ficar cego, igual diz o Davi. Né? E uma informação, se você já é um pouco mais avançado nesse assunto CRM, você vai entender o que eu tô falando. Uma informação extremamente importante e que é, assim, já o suprassumo da utilização do CRM seria um retorno do que a gente chama de SQL, que é o vendedor ou um pré-vendedor, fazer uma análise do perfil desse lead e retornar para o CRM ou para nós, né, para o marketing, que aquele lead que foi gerado, ele está dentro do perfil. Antes de ele marcar ou avaliar o avanço nas etapas de venda. Isso é extremamente raro, mas extremamente valioso. Por quê? Como o Davi falou, é melhor a gente gerar um lead mais caro que feche venda. É melhor a gente gerar um lead mais caro, dependendo, lógico, do ticket médio, do CAC disponível ali para aquisição daquele cliente, mas dentro dessa análise sendo feita, você pode subir um pouquinho o custo por lead desde que você mantenha o custo por lead qualificado, né? E você ter a informação de que aquele lead está dentro do perfil, você manda uma mensagem para o marketing extremamente valiosa. Eu falar assim, Davi, esse grupo aqui de 10 leads que você mandou, esses 5 aqui estão super dentro do perfil. Esses 3 mais ou menos e esses 2 fora. Aí a gente olha quais campanhas que trouxeram esses perfis. Como é que o vendedor vai saber o perfil do lead? Falando com ele, pesquisando informações sobre ele, entrando no LinkedIn da pessoa, entrando no Instagram da pessoa, procurando no Google sobre a pessoa, ligando para a pessoa, oi, você se interessou pelo nosso produto, vamos validar aqui, você disse isso, 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 você é um músico, você tem interesse aqui num instrumento musical, você tem quantos anos de experiência, você tem uma verba já disponível para investir, enfim, as perguntas ali de técnica de vendas, né, de qualificação de leads, mas que são importantíssimas para a gente saber. A gente atraiu o lead qualificado e esse lead, às vezes, não avançou na jornada de compra. Então, também otimizar por venda realizada não é necessariamente a melhor estratégia de forma isolada. Tem outros detalhes ali no meio que são úteis e interessantes. Sim, né? Com certeza. E eu acho que o legal também é que é uma estratégia de longo prazo, né? Porque a gente fala muito, a gente tem nessa ideia, essa cultura de marketing guiado por dados, então o CRM é uma fonte muito rica de dados. E quanto mais a gente utiliza ele, né? Daqui a anos a gente vai ter informações muito completas e que vão permitir que a gente sempre continue otimizando campanhas. Então, a gente pode, por exemplo, ter uma lista de pessoas que já compraram o meu produto e usar essas informações para otimizar públicos nas campanhas também, né? Então, assim, claro que falando dessa forma, parece realmente um bicho de 7 cabeças, né? Como o Lucas comentou. Mas, de fato, eu acho que o essencial é a aderência da ferramenta, é começar, às vezes, mesmo que seja com o CRM básico e evoluindo aos poucos, porque é melhor o feito do que o perfeito, né? Eu acho que muita gente fica nessa de, não, porque eu tenho que fazer um treinamento com a equipe completa, porque tem que ser a ferramenta X, tem que ser o plano tal, e não começa, né? E às vezes vale mais a pena você começar e ir marcando ali as informações do que ficar esperando o momento ideal e nunca usar a ferramenta de fato, né? Mas enfim, a gente falou bastante sobre o CRM, queria saber se vocês têm mais alguma ferramenta que vocês enxerguem que auxilia nessa integração entre esses dois setores. Eu acho que um software de automação, ele é muito útil, como, por exemplo, vou citar aqui o RD Station Marketing, que a gente utiliza na agência, a gente é parceiro do RD. E o RD Station Marketing, o módulo de marketing, muitas vezes ele é confundido com um CRM, ele não é um CRM, ele é um software de automação. Ele conecta com CRMs de mercado. Então, por exemplo, a Embix mesmo tem um CRM da plataforma Embix, que você pode conectar o RD Station Marketing e enviar os leads para o CRM da Embix. E para outros CRMs de mercado, né? O que o software, em resumo, o que um software de automação faz? Ele ajuda na qualificação dos leads, ele ajuda a publicar landing pages, publicar formas de coleta de leads, como formulários, pop-ups, botões de WhatsApp, publicar landing pages, que são páginas de captura, né, sites, ajuda a concentrar esses leads que ainda não estão prontos, vamos dizer assim, para ir para o comercial, que a gente vai aquecê-los, mandando novos conteúdos, mandando novas informações, monitorar isso. Criar automações de marketing, quer dizer, enviar mensagens de WhatsApp e mensagens de e-mail de forma cadenciada, organizada e planejada, para no momento que ele estiver com uma pontuação que a gente chama de lead scoring, mas entenda assim, que o lead demonstrou interesse suficiente
para receber uma abordagem comercial, aí sim ele vai lá para o CRM. Uma outra ferramenta que eu lembro aqui, não sei, David, depois se quiser me ajudar a complementar, a gente usa, essa é bem avançada, né? Mas é o Google Scripts conectado com o RD Station, que ele alimenta uma planilha do Google Sheets, que seria uma planilha do Excel. Então, todos os leads com todas as informações de conversão geradas nas campanhas, eles entram numa planilha lá do Google de forma automatizada e a gente permite que a gente faça análises de forma mais rápida e mais precisa, porque a gente tem tudo concentrado lá numa planilha alimentada, que é uma planilha só de relatório, né? Ela não tem um objetivo comercial ou de envio para a equipe comercial, né? Que eu lembro, acho que era isso. Sim, sim. Complementando, né, o que o Lucas comentou ali, principalmente do RD Station, né, do Google Scripts, que a gente usa bastante. O nosso tema é, né, como usar tecnologia para gerar e potencializar resultados, né? E hoje em dia existem o quê? Milhares e milhares de agências, né? Milhares e milhares de gestores de tráfego, né? Muitas realmente fazendo, né, essa profissão, enfim. Mas hoje em dia o diferencial, acredito que é a profissionalização disso. Né, realmente usar a tecnologia ao seu favor, né, o básico que funcionava, né, como o Lucas comentou, né, anos atrás ali, quando tudo era mato, né, o básico ainda funcionava, né, mas hoje em dia, conforme a tecnologia vai avançando, a gente tem que avançar juntos, né, senão a gente fica para trás, né, então eu vejo, né, ao meu ver ali, como gestor de tráfego, né, otimizando campanhas, criando campanhas, não consigo enxergar mais um mundo sem um software ali de tecnologia, né, como o RD Station, existem outros, né, mas, né, o que a gente usa lá na agência é esse, e sem essas automações, né, que a gente faz ali, que facilita muito, né, o nosso dia a dia, porque sem isso, realmente, a gente não consegue, né, a gente até vai conseguir, mas é de uma forma muito mais difícil, né, a gente tava falando somente ali do CRM, né, mas tudo isso ali interligado, né, com software de tecnologia, né, com uma planilha bem otimizada, com uma planilha com um script funcional realmente, que nos ajude, isso vai nos auxiliar, assim, de uma forma absurda mesmo, né, porque dentro da planilha a gente consegue filtrar de qual campanha o lead veio, de qual anúncio o lead veio, né, e sabendo o anúncio, sabendo a campanha, a gente pode ver até mesmo a copy, né, o que tá falando na legenda do anúncio, né, o que é a mensagem principal que aquele anúncio traz, né, e com isso gerar novos variações, gerar e-mail marketing, né, com tema, então tudo isso vai se interligando, né, então hoje em dia realmente, né, é impossível ali você fazer um trabalho profissional, né, um trabalho de excelência realmente sem utilizar a tecnologia ao seu favor, né, então o RD Station, né, o Google Script nos ajudam demais assim mesmo, e a gente consegue fazer essa integração, sim, funcionar redondinha, né? Ainda tem mais coisas que a gente quer implementar, né? Esse ano estamos estudando novas maneiras, principalmente de relatório, enfim, mas a tecnologia tá nos ajudando realmente muito, assim, sabe? Com certeza. É aquilo que a gente falou, né? O básico, ele talvez até funcione, só que a gente às vezes... a gente não precisa ficar refém de processos tão manuais, né? E até a gente tá ali, o nosso tema é potencializar resultados, né? Quando a gente consegue esclarecer e deixar isso claro para todo mundo, que é pro bem de todos, né? Fica muito mais fácil, porque pense, ter que fazer tudo na mão, num caderninho, anotar dados de cliente numa agenda e ter que marcar 2 reuniões por semana para conversar com o marketing e ficar repassando isso, o dobro de tempo, né? Às vezes é um gasto de tempo desnecessário. E que sem falar que a margem de erros, ela fica muito maior, né? Porque a tecnologia, ela nos ajuda muito nisso também. Então, eu acho que a tecnologia, assim, a inovação dentro desse aspecto, né? Ela tem muito também da gente, às vezes, desapegar um pouquinho de processos que não estão nos ajudando, né? E por mais que, às vezes, essa mudança, às vezes, para uma ferramenta mais completa, ou até mesmo o uso de uma ferramenta que a gente não usava antes, esse começo, ele pode ser realmente um pouco mais difícil, né? Até todo mundo estar adequado, todo mundo estar usando certinho, aprender o uso, aprender a melhor forma de usar. Só que depois que tá implementado,
tudo vai ficar mais redondo, ficar Sim. mais conectado, né? Então, o benefício é muito grande. Por isso que eu acho que vale a pena, realmente, sair dessa zona de conforto, muitas vezes, para otimizar alguns processos. E até o Lucas estava comentando sobre automações, ele comentou de automações de e-mail, e isso também, obviamente, está totalmente ligado ali com a questão de vendas. Então, por exemplo, chegou numa etapa que o lead, ele sumiu, ou dali para frente o comercial não consegue mais abordar já, né, sem ser até invasivo. Então, às vezes, ter em paralelo uma automação de e-mail ajuda muito. Mas também a gente não chegou a falar sobre automações de WhatsApp, né? Que podem ajudar muito nesse processo. Se você quiser contar um pouquinho, Lucas, sobre como o WhatsApp tem sido uma ferramenta importante no cenário atual, né? Considerando que hoje em dia tudo acontece no WhatsApp, né? Como diz a RD Station. Então, como que você tem enxergado isso no... Eu não sabia que a RD tem esse lema. Não é bem Tudo essa acontece. frase, eu posso ter errado, mas eles têm uma... Mas interessante o conceito, né? Tudo acontece no WhatsApp, é verdade. Isso, inclusive, me lembra um cliente recente que a gente está na agência, tá fazendo implantação, e ele não queria usar a ferramenta do WhatsApp. Até gerou uma briga entre os sócios ali, porque um queria e o outro não queria porque ele achava muito invasivo. E aí ele é torcedor do Inter, e aí eu brinquei com ele e falei assim, se você recebesse no teu WhatsApp um cupom de desconto da loja do Inter para você comprar um produto do Inter. Aí ele respondeu, não, mas aí é diferente, daí a paixão é diferente, aí eu não me importo. Mas no fim a gente conseguiu convencer, junto com o outro sócio dele, a ele implantar a ferramenta, porque realmente ele é muito poderosa e eu entendo a preocupação desse cliente. Eu fiz uma análise assim também, tentando empática, né, me colocar no lugar dele e pensar por que ele não queria a ferramenta? Pela forma como ela é invasiva, ela pode incomodar, pode ser chata, pode ser até causar um efeito negativo da empresa da pessoa achar que aquela empresa está incomodando e ficar até com um ranço da empresa ou até com uma imagem negativa, né? Pô, essa empresa fica me incomodando aqui, fica me mandando mensagens. Mas aí a técnica é justamente você saber para quem enviar, e aí você usa o RD Station como um aliado fortíssimo, e se tiver integrado com o CRM mais ainda, porque você sabe para quais leads que você vai mandar e quais mensagens serão enviadas. Para leads que estão na etapa de negociação mais adequada para isso. Por exemplo, leads que pararam na etapa de preço e pararam de responder ou estão ali pensando se vão fechar ou não. Você pode mandar uma mensagem no WhatsApp dessas pessoas, via automação, falando de um cupom de desconto, falando de uma promoção que se ela fechar até o final do mês ela vai ganhar um bônus especial. E aí você manda só para essas pessoas que já estão num contexto, né? Elas já estavam negociando. É então do interesse da pessoa, né? Ela não vai achar invasivo ou ruim receber. Agora você pega uma lista fria, que você comprou de algum lugar, que você adquiriu até irregularmente, vamos dizer assim, e dispara uma mensagem em massa, fazendo uma propaganda fria, aleatória, a chance da pessoa achar ruim é muito alta, realmente, né? Então, é uma ferramenta poderosa que, sabendo utilizar, e se tiver integração com outras ferramentas como o CRM que a gente citou e o RD Station, a gente consegue tirar muito mais proveito dela e potencializar resultados, sem dúvida nenhuma, assim, para qualquer segmento, né? Acho que a ideia do WhatsApp não é ficar mandando spam para os clientes, né? Para ser a cerejinha do bolo da estratégia, né? Para mim tem todo sentido. Por exemplo, entrei numa loja, coloquei as coisas no carrinho, daí a hora que chegou ali para cadastrar o cartão, tô sem tempo para fazer isso agora. Abandono o carrinho e vou fazer outra coisa. Daqui a pouco chega para mim no meu WhatsApp, o seu carrinho tá aqui, clique aqui para retomar a sua compra e tal. Gente, isso facilita a vida. Entendeu? É uma coisa que às vezes eu quero comprar, eu só não tive tempo. Do meu interesse, entendeu? Quer ver um melhor até para e-commerce? Só que esse depende do e-commerce ter um atendimento legal. Sim. Mas eu já recebi esse e funcionou. A pessoa falou assim, eu vi que você adicionou no carrinho e não finalizou. Você quer um atendimento VIP agora, alguém da nossa equipe? Eu cliquei até para testar. Cara, não deu 30 segundos ou 1 minuto, alguém me chamou e falou assim, como eu posso te ajudar? Eu posso te ajudar aqui, sei lá. Não foi nem desconto, não foi nem tratado de desconto, foi só assim, tipo, eu posso te mandar o link, eu posso te mandar o link de pagamento para facilitar. Você quer viabilizar ou, de repente, adicionar um produto a mais para ganhar frete grátis. Enfim, ajudou no atendimento, como se fosse, de fato, um atendimento presencial. E eu acho que dá para entrar até nesse gancho, pegar esse gancho, porque se fala muito em digitalizar, em criar automações, a ter software, e as empresas esquecem hoje em dia da humanização, de que mesmo de forma não presencial, existe uma pessoa por trás.
Então, você ter um e-commerce ou ter uma venda que ela não presencial, tipo por WhatsApp ou por telefone, você pode e deve criar mecanismos e processos de atendimento que façam essa conexão com o cliente, que seja igual como se fosse um atendimento presencial. A pessoa fala assim, a pessoa chega lá e não manda nem bom dia, né? Quanto custa? Você seja o lado bom da história. Então, em vez de você responder só assim, custa tanto. Você pode responder, bom dia, como é que você está? Meu nome é Lucas, eu vou te iniciar teu atendimento aqui, vou te ajudar aqui a realizar uma boa experiência de compra. O preço desse produto, aí você manda o preço. Mas você consegue gerar essa conexão também no online ou no virtual, né? Sim. Eu acho que o grande segredo também, voltando um pouco para ser invasivo, né, para não ser invasivo no caso, é realmente entender a jornada de compra, né, e ter o bom senso, né, querendo ou não, aí entra a humanização, né, que o Lucas falou, você saber, cara, se a minha jornada de compra é algo que vai demorar um pouco mais, né, a pessoa precisa, né, realmente conversar, né, a venda consultiva, né, que a gente chama, realmente conversar com um especialista, né, entender se é o momento dela comprar, enfim. Não faz sentido a gente mandar uma mensagem no WhatsApp super invasiva, né, viu? Clique no link abaixo e finalize, né? Tem gente que a gente viu, manda até direto pro checkout, né? Para comprar seja uma mentoria, enfim, algo do digital, assim. E a pessoa às vezes nem sabe, né? Nem chegou a pensar direito, né? Agora, se o teu produto é algo um pouco mais rápido, né? Um pouco mais de desejo ali, de interesse, né? Como o Lucas falou, né? Um e-commerce, enfim, aí faz mais sentido, né? Você mandar realmente uma mensagem no WhatsApp ali, né? Realmente reforçando ali e isso entra muito de encontro também com os formulários, né? O mundo ideal do formulário é você perguntar tudo, né? Saber até o nome de tudo, o CPF. Do cachorro. O mundo ideal seria esse, né? Porque quanto mais dados, né, mais a gente consegue alimentar, mais se torna muito mais fácil, né? Mas aí entra a questão do bom senso, né? Se às vezes a pessoa só quer baixar um conteúdo rico, né? Baixar um webinar, assistir uma videoaula, enfim, não faz sentido você perguntar, né? Fazer uma anamnese, né? Fazer um formulário enorme ali para a pessoa, porque além de prejudicar a nossa taxa de conversão, né, seja no site da landing page, porque a pessoa vai ver aquilo e vai pensar, não, deixa para outra hora, né, vai também entrar nessa questão de ser invasivo, né, então acho que tudo ali, o grande segredo, né, do marketing digital, né, que o pessoal fala, é realmente ter esse bom senso, né, entender a jornada de compra, entender como que o meu produto pode ajudar o meu cliente naquele momento, né, e acho que isso vai facilitar as coisas, né, quando a gente olha por essa forma. Tem uma frase que eu gosto muito que é assim, quanto mais caro o produto, mais complexo tende a ser a jornada de compra, ou o comportamento de compra. Quanto mais barato é o produto, menos complexo tende a ser essa jornada de compra. E isso é até óbvio, né? É bem racional, é bem lógico a gente pensar que acontece dessa forma mesmo, né? Então, você tem um produto mais barato com uma jornada de compra mais simples, de fato, você pode ser mais direto. E o que você vai conseguir diferenciar é preço, é cupom de desconto, é promoção. Dificilmente você consegue agregar valor intangível com produtos baratos. Agora, se você tem um produto de compra complexa, de preço alto, que a pessoa pesquisa muito, compara concorrentes, compara funcionalidades, pergunta pro vizinho, pergunta pro cunhado, pergunta pro amigo, o que você acha desse produto? O que você já comprou, você não comprou? E aí você pode mais ajudar a pessoa a tomar a decisão de compra do que só ficar empurrando cupom de desconto e preço. Porque às vezes não é nem o preço que vai definir a decisão de compra. Né? Exatamente. Então, ter que analisar essa jornada de compra é bem importante para traçar estratégias assertivas. Caraca, hein? Nossa, a gente falou de tanta coisa diferente, né? Jornada de compra, CRM, tráfego pago, campanha, meu Deus do céu, gente. Realmente, assim, a integração de marketing e vendas é um assunto que ele pode ter várias ramificações de assuntos. Nossa, isso rende muita conversa, né? Infelizmente, nosso tempo, ele não é tão longo assim, então a gente não consegue vencer todos os assuntos que a gente tem para falar sobre integração de marketing e vendas, mas eu acho que uma coisa é inegável, né? Que quando a gente fala dessa integração, a tecnologia, ela é, assim, inseparável do assunto. Para a gente ter essa integração, ela é essencial, é necessária e ela realmente otimiza muito os processos que aproximam esses dois setores, né? Então, é muito legal, foi muito bom a gente ter esse espaço aqui para conversar um pouquinho sobre isso, né? Sobre a importância do CRM. E eu queria finalizar aqui, pedir para cada um de vocês dar uma dica rápida
para profissionais de marketing, vendas ou gestores que acompanham essas equipes, para começar agora, que seja um passinho a mais? Né? O que vocês diriam para esses profissionais que às vezes ainda estão com processos muito antigos ou que percebem que tem ali alguma defasagem ou um pontinho para melhorar na equipe deles? O que vocês diriam? E aí? Quer Eu posso começar. Manda. Cara, falando principalmente ali para empresas, né, para cliente, como a gente falou, né? Se você ouviu tudo isso e achou, é um bicho de 7 cabeças, comece pelo básico, né? Você fazendo o básico ali bem feito e tenha certeza que isso vai dar resultado. Se você não sabe como começar, chama a gente, né? A Agência Yard, que a gente faz toda essa integração aí para você. Isso aí. E para profissionais da área, né, seja gestores de tráfego, donos de agência, né, atendimento, copywriter, enfim, realmente busque sempre se profissionalizar ainda mais e entender o lado do seu cliente, né? Muitas vezes a gente cai muito na pilha, né, naquela questão assim, o custo por lead está muito alto, vamos desativar ali desesperadamente, né? Mas às vezes você também quer forçar algo para o seu cliente que não faça sentido para a jornada dele, né? Então, eu acho que seria isso, entender ali os dois lados. Show. A dica final você vai virar corte. O custo por lead não é o que manda. O CAC é o rei. O CAC é o que me deve mandar, que é o custo de aquisição de clientes. Então, tem que olhar lead qualificado, tem que olhar SQL, tem que olhar lead que avança na jornada de compra. Mas esqueça tudo isso e foque no CAC. Se você souber quanto custa cada cliente, cada aquisição de cada cliente novo para o negócio, você consegue desmembrar ou desenrolar e voltar lá desde a campanha do anúncio que ativou e gerou aquele resultado. Então, olhar primeiro para o CAC e depois para querer baixar custo por lead. Vamos tentar baixar o CAC primeiro. Show de bola. Obrigada, pessoal. Então, é isso. Até a próxima.